Mateus capítulo 4, versículo 1, é um texto muito conhecido. E agora à tarde, quando eu cheguei, já no final do dia, eu fiquei bisbilhotando a Bíblia, pedindo a Deus uma palavra, e esse texto me saltou aos olhos. E eu encontrei uma anotação antiga que eu havia feito, e eu quero compartilhar com os irmãos sobre 7 coisas que o diabo sabe sobre você. 7 coisas que o diabo sabe sobre você. Diz assim o texto: então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quantos podem dizer amém? Agora diga comigo: Senhor, a tua palavra é pão, me alimenta. Amém. Podem sentar, meus amados, por favor. Meus irmãos, este texto traz para nós um dos episódios mais importantes das Sagradas Escrituras. Também é relatado pelo evangelista Lucas, também no capítulo 4. Tanto Mateus quanto Lucas narram o momento que se dará o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Eu já fiz menção aqui para os irmãos que Jesus se preparou durante 30 anos para começar o seu ministério, que só durou 3 anos, que culminou com 3 horas na cruz, 3 dias no túmulo. 30 anos de preparação para 3 anos de ministério, que resultaram em 3 horas na cruz e 3 dias no túmulo. 10 anos de preparação para cada ano de ministério. 10 anos de preparação para cada hora na cruz.
10 anos de preparação para cada dia no túmulo. Esta reflexão, este detalhe já daria para nós um bom tempo pensando sobre esta questão da preparação do Senhor Jesus para o ministério que ele veio a realizar. Este texto em particular é muito importante porque ele denota o cumprimento de algumas profecias do Antigo Testamento, entre elas o fato de Jesus no capítulo anterior ter sido batizado por João Batista, que estava no deserto. O lugar que João deveria estar não era o deserto, era o templo, porque João era filho de sacerdote. Seu pai, Zacarias, era sacerdote da turma de Abias. Portanto, João Batista, ou João o Batista, era sacerdote, ele deveria estar no templo. Porém, nos dias do Senhor Jesus e de João Batista, por conseguinte, tanto o sacerdócio quanto o ministério levítico havia se tornado cargo político, comandado por Roma. João Batista não quis vender o seu ministério, a sua convicção de chamada profética. Então ele vai desenvolver o seu ministério longe do templo, onde ele vai cumprir com exatidão o propósito para o qual fora chamado. Jesus vai a João para ser batizado por ele. E o texto diz que quando Jesus sai das águas batismais, o Espírito de Deus pousa sobre ele, sob a forma corpórea de uma pomba, e a voz do Pai brada desde os céus e diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Então o texto diz que Jesus foi conduzido por esse mesmo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Nós já conhecemos os episódios deste relato, ainda que não profunda e largamente, mas sabemos exatamente que Satanás tentou a Jesus em 3 áreas: na área física, na área emocional e na área espiritual. Na área física, quando diz: você está com fome, então se você é filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Satanás está apelando para Jesus usar o seu poder a fim de satisfazer os seus apetites físicos. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. A citação que Jesus faz em resposta à primeira tentação, ou ao primeiro estágio da tentação, é extraída de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, quando Deus diz isso a Israel: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, ao perceber que Jesus lhe respondeu com a palavra, agora o inimigo lança o segundo estágio da tentação com base bíblica. Ele leva Jesus ao pináculo do templo, que era o ponto mais alto da cidade de Jerusalém, e diz a Jesus: pula daqui. O Salmo 91 diz que ele dará ordem aos anjos a teu respeito, está escrito, a fim de que te sustentem nas tuas mãos, para que tu não tropeces em pedra qualquer. Jesus, olhando para o tentador, diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É preciso estar atento ao fato de que Satanás pode usar uma verdade bíblica distorcida para te convencer a fazer algo que a Bíblia não te ordena fazer. É preciso, portanto, estar abalizado, fundamentado nas Sagradas Escrituras, para não ser
ludibriado com a estratégia do maligno. Então a Bíblia diz que Satanás levou Jesus a um monte alto, muito alto, diz o versículo 8, e lhe mostrou todos os reinos do mundo. Alguns estudiosos entendem que este monte muito alto não pode ser um monte geograficamente localizado, que seria algo já numa ambiência espiritual, como se Satanás tivesse levado Jesus tão acima de qualquer reino humano, que lhe desse a condição de ver todos os reinos da terra. E o interessante é que o texto ou o termo tomado ao pé da letra não aponta para os reinos, não aponta apenas para os reinos vigentes, mas para aqueles que já haviam sido. Então Satanás está dizendo a Jesus: todos os poderes, comandos e governos e todos os reinos que já se levantaram, eu tenho condição de te oferecer. Aqui é o terceiro nível da tentação, ela está no âmbito espiritual, e o diabo diz: para eu te fazer o maior imperador de todos os tempos, eu só preciso que você me adore um pouquinho, rapidinho, tipo, todo mundo ganha, eu ganho e você ganha. Jesus olha para o diabo e diz: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Esse texto salta ao meu coração, porque na fala do adversário dirigida a Jesus, existe a revelação de algumas coisas que ele sabe a nosso respeito, e que nós precisamos estar atentos a elas. A primeira coisa que Satanás sabe ao teu respeito é que você está cheio do Espírito Santo. O versículo 1 diz: então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus não foi desprovido, não foi esvaziado. Jesus não foi para o deserto abandonado, solitário. Ele está cheio do Espírito Santo, porque somente um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo é capaz de enfrentar a abordagem do maligno. Vivemos num mundo que apela para a adoração aos demônios, que se curva diante de toda entidade maligna. Vivemos num mundo de quem a Bíblia diz que está inteiramente no maligno. Não é possível transitar neste território bombardeado pelas trevas sem que estejamos revestidos do poder do Espírito Santo. E o detalhe é que Satanás sabe quando um crente é cheio do Espírito de Deus. Um crente cheio do Espírito Santo é identificado pela luz da glória de Deus resplandecendo na sua vida. Um crente cheio do Espírito Santo marcha como quem está conquistando o território e saiu para vencer. Toda a Bíblia Sagrada nos admoesta a que sejamos revestidos do poder do Espírito de Deus. Provérbios capítulo de número 1, versículo de número 23, Salomão escreve, inspirado pelo Senhor: convertei-vos pela minha repreensão, e eu derramarei sobre vós o meu espírito. No livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3 e 4, diz assim: eis que derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca.
derramarei o meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre a tua posteridade. No profeta Oséias o Senhor diz: e há de ser que nos últimos dias derramarei, profeta Joel, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei do meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Devo lembrar aos irmãos que Satanás não nos teme, nem nos respeita, pelo tempo de igreja que nós temos. Satanás não sai da nossa frente por causa da placa denominacional da igreja onde congregamos. O único poder, a única força capaz de fazer o inimigo retroceder é a presença do Espírito Santo agindo poderosamente em nós. E o nosso adversário sabe que você está cheio do Espírito de Deus. Ah, pastor, eu me sinto tão fraco, eu me sinto tão abalado. Foi nisto que Paulo não entendeu a lógica divina. Um dia o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo diz: com isto eu entendi que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque em mim opera o poder de Deus. A igreja pode aplaudir, eu não preciso parar de falar para você aplaudir, fica à vontade. A igreja precisa viver cheia do Espírito Santo. A igreja precisa dar liberdade à ação poderosa do Espírito de Deus na sua vida aqui na terra. O inferno precisa abrir alas para uma igreja que reconhece o poder que nela opera. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, disse: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem é crente desde a época que também eu sou, lá na década de 80 e 90, vai lembrar que era normal os pais estimularem os filhos a buscarem o batismo no Espírito Santo. Ainda na infância, nós éramos estimulados a pedir ao Senhor para nos encher. Eu lembro de uma tarde de junho, meu pai pastoreava na cidade de Pindobaçu. Eu tinha aproximadamente 12 anos, 13 anos de idade. E a Santa Ceia da igreja era sempre no domingo à tarde. No final do culto, meu pai chamou à frente aqueles que queriam receber o batismo com o Espírito Santo. E eu disse: eu não vou. Já fui diversas vezes e nunca recebi. A irmã Diná estava atrás de mim, ela mora ainda hoje em Pindobaçu. E ela disse: vá, meu filho, quem sabe não é hoje. Naquela tarde Jesus me encheu com o seu Espírito. E eu estava tão transbordante que eu lembro que eu disse assim: quem tocar em mim recebe. E eu abri os braços. 12 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo naquela tarde, para a glória do nome do Senhor Jesus. Seja cheio do Espírito de Deus. O Senhor quer abastecer você de autoridade, de unção, de graça, aleluia, para transitar na terra dos homens. Dá uma provocada no seu vizinho e diz para ele: seja cheio do Espírito Santo. Segunda coisa que Satanás sabe sobre você: Satanás sabe que você tem fome. Satanás sabe exatamente que você está precisando de algo.
Toda tentação vem com o intuito de suprir uma necessidade imediata. A Bíblia diz que Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o diabo chega a ele e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Lá vai uma pergunta: por que o diabo não já chega oferecendo pão? Por que ele não já chega trazendo pão para Jesus? Ele chega trazendo pedras. Porque Satanás não tem pão para oferecer, ele só pode oferecer pedras. Quem te oferece pão é o Pai. Jesus disse um dia em Mateus 6: quem é o homem que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? O que Jesus está dizendo é que Pai nunca oferece pedra em lugar de pão. Deus tem pão para te alimentar. Tudo que Satanás tem é pedra. Presta atenção, pode até ter gosto de pão, mas tem peso de pedra. Se alimenta daquilo que Deus te dá, porque aquilo que o Pai te dá abastece a tua alma e sacia a tua fome. O adversário sabe que você está passando por luta e ele vai te tentar na luta que você passa. O adversário sabe que você está no meio de uma nuvem cinzenta. Ele sabe das queixas que você tem feito e vai atuar na tentativa de te ludibriar naquilo que você precisa. Mas presta atenção, Deus não precisa te levar por caminhos fáceis. Satanás te aponta o caminho fácil, porque ele não vai te acompanhar e vai te deixar arrebentar-se. Deus te leva pelo caminho difícil, mas vai segurando na tua mão e te conduzindo numa vida de vitória. Você não está só. Terceiro lugar, o diabo sabe que você é filho. Diz aí para o seu vizinho: o diabo sabe que você é filho, sabe que você é filha. Se tu és o filho de Deus, presta atenção nisso. Satanás já sabia com quem estava tratando. A questão aqui não é se o diabo sabe que você é filho de Deus, a questão aqui é se você sabe. Preste atenção numa coisa: a incredulidade é a arma mais poderosa do inimigo na vida daquele que não conhece a Deus. Mas Satanás não opera na vida do crente com incredulidade. A arma mais poderosa contra o crente que o diabo utiliza é a dúvida. Ele vai tentar te colocar em dúvida das promessas. Ele vai tentar te colocar em dúvida daquilo que Deus prometeu que te faria. O adversário vai trabalhar na dúvida acerca daquilo que Deus te disse. Mas no fundo, ele já sabe que você foi comprado e chamado para ser filho. Bate assim no peito e diz: eu sou filho de Deus, ou filha de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11, que Jesus veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 15 até o 17, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo, quem tem o Espírito de Deus, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se filho, herdeiros, logo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
No Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, Jesus ensina os apóstolos a orarem, e ele diz assim: vós orareis assim: Pai nosso, Abba Pai. É a primeira vez que um israelita ouve alguém chamando Deus de meu querido Pai, meu paizinho, Pai querido. Tem muita gente na igreja que conhece a Deus como Senhor, que conhece a Deus como juiz, que conhece a Deus como Todo-Poderoso, mas não conhece a Deus como Pai. E Ele é teu Pai. Tem alguns que pensam que Deus é pai seu e tio do outro. Não, Deus é Pai. E Ele quer que você se aproxime dEle como filho, como filha, porque Ele vai cuidar da tua alma. A Bíblia diz no Salmo 103, como um pai se compadece do seu filho, versículo 13, assim o Senhor se compadecerá daquele que o teme. Não deixe o adversário colocar em dúvida a sua salvação. Não deixe o diabo colocar em dúvida a sua filiação a Deus. A maior arma do adversário contra você é a dúvida, mas o Espírito de Deus está dizendo nesta noite: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa semana eu estava indo para a escola levando Catarina, e normalmente a gente sai orando, eu oro e ela repete. E essa semana eu disse para ela: faz a sua oração sem precisar eu fazer. E ela disse: como eu faço? Eu disse: como você quiser. E como eu chamo Deus? Eu disse: como você quiser. Você pode dizer Deus, pode dizer Jesus, você pode dizer Pai, você pode dizer... Antes que eu terminasse, ela disse: posso falar meu Pai? Você pode falar meu Pai. É extraordinário entender isto. No dia que você compreender que você é filho, você vai se sentir no colo daquele que afaga a tua alma em tempo de adversidade. Você não está sozinho, filho. Você não está sozinha, filha. Não importa o tamanho da sua luta e o tamanho da sua dor, você tem Pai. E Ele cuida da tua alma, Ele ama você. Satanás sabe que você está cheio do Espírito Santo. Satanás sabe que você tem fome. O diabo sabe que você é filho. Quarto lugar, o diabo sabe dos princípios que devem reger a sua vida. Quando ele lança a tentação primeira contra Jesus, Jesus diz: está escrito. Quando o tentador ouve o está escrito, a Bíblia diz que no segundo momento da tentação ele vem para Jesus e diz: pula, porque está escrito. O nosso adversário sabe quais são os princípios que regem a nossa alma. Os princípios que regem a nossa alma não estão no horóscopo. Os princípios que regem a nossa alma não estão nos búzios. Os princípios que regem a nossa alma não estão nas estrelas dos esoteristas ou dos esotéricos. Os princípios que regem a nossa alma estão expostos, firmados, fundamentados, alicerçados na sagrada palavra de Deus. Você é guiado pela Bíblia. Nada além dela te satisfaz ou te serve.
João escreve a primeira epístola no capítulo de número 2, versículo de número 14, e ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, e sim do mundo. Aí João diz assim: ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Dê glória a Deus. Satanás sabe o que rege a tua vida. O adversário sabe que você não é guiado pelos modismos, pelas ideologias, pelas inovações, pelas involuções, chamadas de evoluções. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Está escrito. Quinto lugar, já vou caminhando para concluir. O adversário sabe que você é protegido. Dá um toque de leve no vizinho, fala com ele: você é protegido, protegida. Não, dá uma pirraçada santa aí no seu vizinho, fala com ele assim: protegida, protegido. Satanás sabe que você não anda só. O adversário sabe que você está guardado pela onipotente mão de Deus. Olha que coisa linda: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o Altíssimo, o meu refúgio e a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Eu vou repetir, ninguém ouviu. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Choramandou essa da bagai. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Vou repetir para ver se você entende. E debaixo das suas asas estarás seguro. Levante a mão ao céu e diga assim: eu estou seguro. Repete: eu estou seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Olha lá, não temerás espanto noturno. Provoca o vizinho e diz para ele: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia. Recebe: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua morada, a tua habitação. Olha aqui, quem tem casa, levanta a mão. Quem tem casa, olha lá, ó. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Você não entendeu? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, tua mulher, teu marido, teus filhos, teus negócios. Praga alguma chegará à tua casa. Aleluia.
aleluia, porque aos seus anjos já deu ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Lá vai, pisarás o leão e a cobra venenosa, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. O que Deus está dizendo é assim: você me amou tão profundamente, então eu te livrarei. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Levanta a mão ao céu assim e diga comigo: o laço quebrou. Repete: o laço quebrou. Não, com mais vida: o laço quebrou. Diga comigo: o laço quebrou e eu escapei. Também eu o livrarei, poluei num alto lugar, porque conheceu o meu nome. Olha lá a promessa: ele me invocará. Invoca, clama, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. O que Deus está dizendo? Vou te honrar. Quando ele diz o glorificarei, ele está dizendo: vou te honrar. Ah, você não entendeu? Jeová dos exércitos, o Senhor da honra, está dizendo: vou te honrar. E presta atenção e recebe: dar-lhe-ei abundância de dias. Dar-lhe-ei abundância de dias. Deus está dizendo: não vai morrer cedo, não vai morrer na luta, não vai morrer na prova. Você terá abundância de dias. Se prepara para viver muito, porque Deus vai te mostrar a sua salvação. Só quem crê dá um brado de glória, pula, grita, louva. Satanás sabe que você é protegido. Deus está quebrando laços, Deus está quebrando armadilhas, Deus está desmontando situações. Te prenderam em armadilhas e você não viu, mas Jeová viu, e Ele te diz que Ele está abanando a sua mão, flamulando a sua mão, e a muralha vai cair, o laço vai quebrar. Recebe essa palavra: Deus vai te dar livramento. Aleluia. Olha para o vizinho e diz para ele aí: protegido. Sexto lugar, e a gente termina. Aliás, onde é que está no texto que o diabo sabe que você é protegido? Olha o que o diabo diz: ele dará ordens aos anjos a teu respeito. O diabo sabe que existem anjos que trabalham sob ordem divina em teu favor. Sexta coisa que o diabo sabe de você, isso aqui é perigoso: o diabo sabe que você é adorador. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. A natureza foi criada para adorar. A adoração está na essência da criatura. A criatura anseia pela adoração a Deus. O Salmo 148 declara que até os vermes, até as minhocas adoram a Deus. O Salmo 150 diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. O Senhor Jesus disse à mulher samaritana: a hora vem
E agora é João 4:24, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Preste atenção nisso. Satanás sabe tanto que você é adorador, que ele não quer que você pare de adorar. O diabo não quer que você se desvincule do templo. Ele quer que você continue adorando. O que ele quer é distorcer a tua adoração. O diabo quer mudar o foco da tua adoração. Não, ele não quer que você pare de adorar, porque a maior ânsia do diabo é ser adorado. O maior desespero do diabo é ser adorado. E eu vou falar uma aberração: o diabo não comete suicídio porque não pode. Ele não morre, é espírito. Mas o diabo fica doido quando ele vê que os seus servos lhe adoram debaixo de escravidão, opressão e cegueira. Mas os adoradores de Deus adoram livremente. Os adoradores de Deus adoram com o coração entregue. Os adoradores de Deus sabem que têm o direito de não ir e vão. Sabem que têm o direito de não dizer glória e dizem glória. Sabem que têm o direito de não se santificar e se santificam. Sabem que têm o direito de não cantar e cantam. Porque nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Ergue as suas mãos aos céus assim e adore. O que é adorar, pastor? Diga algo que o seu coração deseja. Diga algo que o seu coração deseja. Fale algo que você gostaria de dizer para Deus agora. Diga qualquer coisa que a sua alma quer falar. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Há uma nuvem de glória nesta casa. Há uma nuvem de glória nesta casa. Há uma nuvem de adoração nesse lugar. Há uma nuvem nesse lugar. Adore, 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 adore. Erga as mãos e adore. Erga as mãos e adore. Fique de pé e adore. Pule e adore. Ajoelhe e adore. Mas adore, 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 adore. Satanás sabe que você é adorador. Adore com palmas. Adore com a voz. Diga alguma coisa ao Senhor. Aleluia. O diabo quer desviar a sua adoração. O diabo quer distorcer a sua adoração. Em alguns cultos os homens estão sendo adorados. Em alguns cultos o homem como gênero humano está sendo adorado. Mas nesta casa, nessa sala virtual onde você está, Deus é o único digno de louvor, de honra, de glória e de exaltação. Ele é o Senhor, Ele é o centro, Ele é a estrela, Ele é a causa, Ele é o propósito. Então adore a Ele de verdade. Aleluia. Aleluia, aleluia. Diga palavras ao Senhor. Diga para Ele assim: Tu és santo. Diga para Ele: Tu és perfeito. Diga para Ele: Eu te amo. Diga para Ele: A minha vida é tua. Diga para Ele: Eu te quero. Diga para Ele: Tu és o Criador dos céus e da terra. Diga, abre a sua boca, diga, adore a Deus, adore a Deus. Vai haver liberação de cura agora. É no meio da adoração que a cura é liberada. É no meio da adoração que o laço é quebrado. Enquanto Israel adorava, as muralhas de Jericó desceram. Enquanto Paulo e Silas adoravam, os alicerces do cárcere se moveram. Adore, adore, adore. Há um milagre acontecendo na sua vida agora, pelo poder da adoração. Adore, 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 adore. Aleluia. O inimigo já perdeu, você venceu, a sua família venceu, a sua casa venceu. Aleluia. Não há força maligna que resista ao poder de Deus em sua vida. Deus está te chamando para adorar. Ei, Deus está te chamando para adorar.
Coloca louvores e adoração na tua casa. Durante a noite, coloca um louvor tocando bem baixinho, som ambiente. Dorme ao som da adoração em tua casa. Acorda ao som da adoração na tua casa. Passa o dia ao som da adoração na sua casa. O Espírito de Deus te chama para adorar. Uma porta se abre diante de você. Uma porta se abre diante de você. Na medida que você adora, uma porta vai se abrir. Deus vai encaminhar todas as coisas. Teus caminhos serão aplainados. O que está preso será livre. Aquilo que não é para estar na sua vida será afastado. Nenhuma potestade vai prevalecer. Deus já ordenou anjos a teu respeito. Ele mesmo se colocou de pé por tua causa. Eu te digo nesta noite, você vai vencer. Aleluia. Aleluia. Aleluia.